Olá a todos, bem-vindos de volta. A história de hoje é sobre algo que a maioria das pessoas nunca percebe até que seja tarde demais. Estamos falando de Santo Expedito, mostrou por que não pode esperar até amanhã. Se você tem acompanhado essas histórias, já sabe que Santo Expedito não era apenas um soldado romano comum. Ele via o que nós não vemos. Ele entendia o que nós não entendemos. E entre todas as revelações que ele recebeu, poucas foram tão poderosas quanto esta. Santo Expedito viveu em uma época onde ser cristão significava assinar sua própria sentença de morte. O Império Romano perseguia os seguidores de Cristo com uma ferocidade sem precedentes. Ser descoberto como cristão resultava em tortura pública, execução brutal e esquecimento eterno. Mas isso não impediu Expedito. Quando a graça tocou seu coração, ele não hesitou, ele não esperou, ele agiu imediatamente. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. A decisão de Santo Expedito foi tão radical que até hoje é difícil de compreender. Ele abandonou tudo, sua posição, sua segurança, sua reputação, e fez isso sabendo perfeitamente que seria martirizado. Mas ele não se importava, porque ele havia compreendido algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender. Não existe tempo garantido. Só existe agora, e ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Santo Expedito foi martirizado por sua fé. As autoridades romanas não toleravam deserção, especialmente deserção motivada por religião. Ele foi capturado, torturado e finalmente decapitado. Mas mesmo diante da morte, ele não recuou. Suas últimas palavras foram uma oração. Seu último suspiro foi um ato de entrega total a Deus. E dizem que no momento de sua morte, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhou ao redor dele. Um perfume celestial preencheu o ar. E aqueles que testemunharam aquele momento souberam que estavam na presença de um santo. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente.
A revelação que Santo Expedito teve não foi apenas sobre vida ou morte física, foi sobre destino eterno. Ele viu almas que perderam a salvação porque adiaram. Ele viu pessoas que disseram, amanhã eu me converto, e o amanhã nunca chegou. Ele viu o arrependimento eterno daqueles que procrastinaram sua relação com Deus. E isso o marcou profundamente. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Outra história vem de uma jovem que estava prestes a cometer um erro que destruiria sua vida. Ela já havia tomado a decisão, já havia feito os planos. Mas na última hora algo a fez pensar em Santo Expedito. Ela não sabia por quê. Ela mal conhecia sua história, mas sentiu um impulso de rezar. E naquele momento, tudo mudou. Uma clareza inundou sua mente. Ela viu as consequências. Ela viu a verdade. E ela parou. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há uma história antiga de um homem que zombou da devoção a Santo Expedito. Ele dizia que era superstição, que não havia necessidade de urgência, que Deus era misericordioso demais para condenar alguém. Mas uma noite, esse homem teve um sonho. Ele viu Santo Expedito de pé diante dele, segurando uma cruz com a palavra Hodie, hoje. E Expedito disse a ele, você acha que tem tempo, mas eu vi quantos pensaram o mesmo e acordaram na eternidade sem preparo. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Há algo importante sobre a devoção a Santo Expedito que muitos esquecem. A promessa. Quando você pede algo a ele, você deve prometer algo em retorno. Não por barganha, mas por gratidão. Pode ser uma vela vermelha. Pode ser uma oração específica.
pode ser um ato de caridade. O que importa é que você cumpra, porque Santo Expedito vê o coração, e ele não esquece aqueles que esquecem suas promessas. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata, e esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. O corvo pisoteado aos pés de Santo Expedito não é apenas um símbolo decorativo. É um lembrete poderoso. O corvo grita, cras, cras, que significa amanhã, amanhã, em latim. Ele representa a procrastinação, o adiamento, a voz que sempre nos diz que podemos esperar mais um dia. E Santo Expedito pisa nesse corvo porque ele sabe que amanhã é uma mentira perigosa. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Essa urgência não é desespero. É lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Santo Expedito tem uma conexão especial com as almas do purgatório, aqueles que morrem sem estar completamente preparados, mas que não estão perdidos para sempre. Eles esperam, eles sofrem, eles anseiam pela presença de Deus. E dizem que Santo Expedito visita o purgatório frequentemente. Ele busca aqueles que clamaram por ele em vida. Ele busca aqueles que foram esquecidos. Ele busca aqueles que não têm mais ninguém rezando por eles. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual, ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Vivemos em uma era de urgências, urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. A urgência não é apenas uma característica de Santo Expedito, é a essência de sua missão. Ele sabe que cada segundo conta. Ele sabe que decisões adiadas podem se tornar decisões perdidas. Ele sabe que a morte não avisa. E por isso ele age rápido. Ele responde rápido. Ele intercede rápido. Porque ele entende que para muitas pessoas não há luxo de tempo. Santo Expedito não apenas resolve problemas. Ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. E Santo Expedito responde,
não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Quando ele pisou no corvo que gritava, amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Então, o que Santo Expedito realmente nos mostra? Ele nos mostra que não há tempo a perder. Ele nos mostra que a procrastinação é uma arma mortal. Ele nos mostra que Deus oferece graça hoje, não amanhã. E ele nos mostra que quando clamamos com fé verdadeira, quando agimos com urgência sincera, o céu responde. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual, ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual, ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida, mas em troca, ele ganhou a eternidade. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Rodi. Hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem,
porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Essa urgência não é desespero. É lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam,
por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas.